Não dá para você servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao mundo. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Ou você tem compromisso com Deus ou você não tem compromisso. Deus não aceita ninguém pela metade. O texto é em Jeremias 37, do 3 até o 10. Contudo mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Manassés, o sacerdote, ao profeta Jeremias para lhe dizerem: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinha encerrado na prisão. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito. Ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém essa notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias o profeta a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e tomarão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não enganeis a vossa alma, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Porque, ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus, que peleja contra vós, e ficasse deles apenas homens transpassados, cada um se levantaria em sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. Santíssimo Deus, nós temos a oportunidade, grandioso Pai, de meditarmos na Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, e reconhecemos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fala conosco através da Sua Palavra. Nós dependemos. Esse texto é um texto histórico, é um texto que veio do profeta Jeremias. O profeta Jeremias viveu no século, por volta do ano 560 a.C. Esse foi o período do cativeiro babilônico. Então, o profeta que Deus havia separado, Jeremias, foi chamado para ser profeta na sua juventude. Ele tinha por volta de 20 anos de idade, quando Deus convocou Jeremias para ser seu profeta. Ele recebe essa convocação da parte de Deus de uma forma espetacular, porém Jeremias tentou de todas as formas se esquivar, sair fora do projeto de Deus que tinha para a vida dele. Jeremias, até você lendo o texto, você vai ver que Jeremias disse que ele era uma criança, ou seja, eu sou muito jovem, e ele não queria de forma alguma profetizar para um povo rebelde. E também entendendo esse propósito e a situação, nós também faríamos talvez o mesmo. Por quê? Porque o povo não queria ouvir um profeta. Naquele período, as pessoas estavam até confortáveis de uma certa forma, entendendo que em Jerusalém era o lugar onde tinha o templo. E a grande maioria dos israelitas acreditava que o fato deles estarem em Jerusalém e ali existir o templo, nada de mal poderia ocorrer com eles, porque eles imaginavam que eles estavam protegidos pelo fato do templo existir. Porém, Deus levanta o profeta num período onde o povo havia se corrompido. O povo de Israel já estava distante de Deus. Eles não adoravam Deus da forma como era no passado. Eles faziam as coisas como que no piloto automático. Não tinham e não se voltavam para Deus da forma que Deus exigia que fosse feito. Então o profeta Jeremias foi chamado. E no período em que ele profetizou, Jeremias não profetizou e logo ocorreu essa saída do povo ou o cativeiro. Isso levou algumas décadas. Isso só piorou a situação de Jeremias, porque além de profetizar para um povo que não queria ouvir, a profecia não aconteceu de imediato.
Isso tudo apenas aumentou ainda a angústia de Jeremias e aumentou a desconfiança daquele povo para com a profecia. Porque como o fato não ocorreu logo de imediato, a impressão que eles tinham é que aquilo não iria acontecer, que eles iriam se safar dessa situação. O fato é, amados irmãos, por que isso consta na nossa Bíblia? Por que a Bíblia traz para nós um período onde o povo de Deus sofreu o cativeiro, foi levado cativo, foi levado para a terra distante? Afinal de contas, esse trecho não é um trecho que nos traz alegria ou faz com que a nossa fé aumente. É um trecho que mostra que Deus pesou a mão sobre aqueles que Ele havia chamado, onde Deus pesou a mão sobre um povo que havia saído da presença de Deus. E o que o Senhor deixou e a história preservou é para que nós entendêssemos que o Deus do passado é o mesmo do presente. Deus não é um Deus que muda, Ele é um Deus que permanece sempre o mesmo. Então a Bíblia não é um livro antigo, antiquado, um livro que não tem mais nada para falar para nós nos dias atuais, como alguns podem pensar. Muito pelo contrário. Quando nós temos a oportunidade de examinar a Bíblia e entender como Deus agiu no passado, e Ele sendo o mesmo, porque Ele é quem diz isso, que Deus não muda, porque a mudança para Ele é como se dissesse que Ele não é perfeito, e Deus não vai ter, em Deus não há uma variação, porque Ele permanece sempre íntegro aos seus propósitos. E é isso que o cristão, de uma forma geral, o crente que ouve a palavra entende. Ele entende esse propósito de Deus, entende como Deus age, e não vai haver confusão no coração ou na mente do cristão. Porque o cristão que entende que Deus não vacila, Deus não erra, Ele não muda, e Deus continua o mesmo, então isso mostra que nós devemos temer a Deus. Temor a Deus não significa ter medo, temor significa respeitar, entender que nós servimos a um Deus que tem um propósito e Ele segue a sua linha até o fim. Ele não vai mudar porque as pessoas assim o desejam. E é isso que esse texto nos mostra. O que aconteceu com aquele povo? Eles contrataram, eles que eu digo o rei em Judá, reino do sul, mandou dinheiro, mandou joias, mandou uma grande fortuna para o Egito. Eles contrataram o exército do Egito e disseram: olha, nós estamos dispostos a pagar uma grande quantia em dinheiro para que o Egito nos forneça um auxílio militar. Quando nós formos atingidos, ou quando as nossas terras forem invadidas pelos caldeus, vocês venham. Só para que vocês tenham uma noção geográfica mais ou menos. Então imagine o seguinte: Jerusalém está no meio, os caldeus estão vindo do norte e o Egito vem do sul. Como se nós aqui, no estado da Bahia, e os caldeus estivessem no Amazonas, no Pará, e do sul, do Rio Grande do Sul ou de Minas Gerais viesse o socorro. Era mais ou menos essa distância entre o estado de Minas Gerais e a nossa cidade, que está bem próxima de Minas, e trazendo para o norte, não indo tão ao norte, mas nessa região mais ou menos. O que aconteceu? Eles investiram dinheiro. Deus havia levantado um profeta, o profeta havia dito para eles: Deus vai pesar sobre vocês, Deus vai enviar sobre vocês um grande exército, e vocês serão levados cativos. E qual foi o pensamento natural do homem? Ora, se Deus está falando que vai vir um castigo sobre nós, Ele já avisou com antecedência, vamos nos prevenir, vamos nos preparar para que isso não aconteça. Então o pensamento humano comum foi: Deus disse que virá o castigo, nós vamos nos preparar, vamos contratar o melhor exército, o exército mais poderoso da terra, e nós vamos dizer a eles: vocês venham, vocês vão ser o nosso exército, nós vamos pagar uma grande quantia e ainda ficaríamos sob os seus comandos, nós seremos vassalos
do Egito. Então esse plano parecia perfeito. Temos condições, vamos pagar, mesmo que venham os adversários, nós temos um socorro. O homem, lembrando vocês, esse povo que estava pagando o Egito, foi o mesmo povo que há séculos anteriormente saíram do Egito. Agora, na cabeça do povo de Israel, ou seja, do povo de Deus, o povo que recebeu a palavra, o povo que teve os profetas, o povo que construiu o templo, o povo que adorava a Deus, agora estava completamente fora dos projetos e dos desígnios de Deus e duvidando de que Deus era poderoso para fazer o que havia profetizado. O mais grave disso tudo, irmãos, é tentar fugir daquilo que Deus disse que iria fazer. Como que pode um ser humano imaginar que pode fugir da presença de Deus? Como que alguém pode imaginar que Deus pode ser suplantado por um exército? Como alguém pode imaginar que pode enganar, passar um pano, esconder de Deus aquilo que está fazendo? Isso é uma ignorância tamanha. Mas foi isso que o povo fez. O povo que já tinha uma história com Deus. O que mostra para nós, amados irmãos, que apenas ter um período ou uma pessoa que está um longo tempo na igreja, isso não quer dizer que essa pessoa seja firme. Porque o povo já havia há mais de 500 anos estando com Deus. Já deveria ter experiência suficiente, mas não tinha. Incorreram num erro grotesco, infantil, de achar que poderiam fugir de Deus. Hoje não é diferente. Algumas pessoas pensam que pode fugir de Deus. Se Deus tem um projeto para a minha vida e para a tua vida, onde é que eu posso me esconder de Deus? Se Deus é Senhor, o que eu tenho que fazer é me submeter à vontade dEle. Isso é o melhor que nós podemos fazer. O que aquele povo deveria ter feito, o que Deus disse na boca do profeta: se esse povo se humilhar, se esse povo se sujeitar, ou seja, se esse povo reconhecer que estão errados, se esse povo se prostrar diante de mim, Deus é um Deus misericordioso. Mas como a profecia já havia sido dita, Deus já havia decretado, nesse momento histórico, não poderia acontecer mais nada, porque Deus apenas estava avisando a eles do que iria acontecer. Bom, contrataram um exército, e parecia que tudo ia funcionar. O que acontece com o exército? Os caldeus tinham invadido Jerusalém. Quando ouviram falar que o exército do Egito estava indo na direção deles, eles saíram, foram embora. Aí o povo imaginou: pronto, resolvemos a questão. Nós estávamos certos. O exército inimigo foi embora porque nós contratamos um exército poderoso. Nós podemos, Deus levanta profeta, mas nós temos dinheiro e nós resolvemos a questão. Deus pode levantar profeta no sul ou no norte, mas não importa. Eu tenho razão, eu tenho condições, eu vou resistir. Até parece que dá para fazer isso, irmãos. O exército dos egípcios voltou para trás, nem chegou lá. Quando os caldeus ouviram falar que o exército que havia sido pago para ir socorrer, eles retornaram. Os caldeus vieram e dominaram, e aniquilaram, e arrasaram com aquele povo. Antes disso tudo acontecer, vocês leram aqui comigo o texto em que o rei mandou chamar o profeta Jeremias e disse: Jeremias, você tem algum recado da parte de Deus para nós? E o que Jeremias disse para eles: da parte de Deus, o que eu tenho para vocês é que vocês, além de ter errado, vocês agora pecaram contra Deus, porque vocês contrataram um exército para proteger. Vocês deixaram de crer em Deus, deixaram de confiar em Deus para confiar no dinheiro. Vocês deixaram de confiar em Deus para confiar na sua própria capacidade, no seu próprio intelecto.
deixaram de confiar em Deus, talvez para confiar plenamente na ciência, incorreram num erro gravíssimo. E o que Deus disse para eles? Ainda que os caldeus fossem mortos, eu, Deus, ressuscitaria eles, para que a minha palavra se cumpra. Ou seja, por mais que os homens tentassem ludibriar, enganar, suplantar, fazer do seu jeito, Deus estava falando para eles: do seu jeito não vai funcionar. Mesmo que o exército morra, eu tenho o poder de ressuscitar. E eles, mesmo que estivessem mortos, eu retornaria à vida para que ele aniquilasse a cada um de vocês. E o cativeiro veio, e o povo foi levado cativo, porque Deus não é Deus de brincadeira. Nós não brincamos com Deus, não brincamos de ser evangélicos, não ficamos fazendo gracinha, não ficamos aqui fazendo um teatrinho como se nós pudéssemos enganar a Deus. Ou nós somos ou não somos, ou estamos e fazemos a vontade de Deus ou não fazemos a vontade de Deus. Mas não tem como enganar Deus, não tem como você enrolar a Deus. As coisas com Deus continuam sendo sérias. Foi séria no passado e continua sendo séria no dia presente, irmãos. Muitos já se levantaram, muitas denominações falsas, líderes falsos, que falavam como se fosse em nome de Deus. Tudo aquilo que eles criaram caiu por terra, e alguns até fizeram atrocidades. Alguns líderes nos Estados Unidos, vocês já ouviram falar do Don Jones? Foi um líder nos Estados Unidos que criou uma seita. Começou tudo muito bem, era uma igreja comum, mas daqui a pouco aquele líder começou a ter revelações extraordinárias e convenceu o povo que eles deveriam se afastar das suas famílias, de ir para uma região. Eles compraram uma terra na Colômbia e lá compraram uma fazenda e fizeram uma cidade. Passou um tempo, aquele líder começou a dominar a vida daquelas pessoas, de tal forma que eles só podiam fazer aquilo que era determinado por ele. Ele criou uma polícia dentro daquela região. Um deputado dos Estados Unidos foi lá para ver o que estava acontecendo, foi assassinado dentro daquela região. E chegou um período em que aquele líder religioso, dizendo-se ser um homem de Deus, convenceu aquelas pessoas a darem veneno. Deram veneno para todas as crianças, puseram no suco de uva, as crianças morreram, e depois os pais se suicidaram. Morreram uma quantidade enorme de pessoas que foram ludibriadas, foram enganadas por um falso profeta. E nos dias atuais ainda continuam existindo falsos profetas. Continuam existindo pessoas que ficam dizendo que falam em nome de Deus, que ficam criando aí sistemas, como se Deus fosse um Deus de sistema, como se Deus fosse um Deus que pode ser manipulado por qualquer homem que seja, ou qualquer mulher que seja. Tudo isso só acontece porque estão distantes da palavra de Deus. Porque se alguém estiver firmado na palavra, e eu aqui começar a falar coisas estranhas, e inventar coisas estranhas, e vocês estiverem firmados na palavra, vocês não vão seguir, e não vão acreditar no que eu falo. Mas quando as pessoas não conhecem a Bíblia, elas são enganadas por falsos profetas. Naquela cidade em Jerusalém tinha um profeta verdadeiro, mas sabe o que o rei fez? O rei foi contratar profetas falsos, e cada vez que o rei chamava aquele grupo de profetas, eles iam e falavam: ó rei, nada vai acontecer com vocês, porque vocês têm o templo. Deus não vai deixar que nenhum inimigo venha sobre vocês, porque Deus não vai deixar ser destruído o templo. E o rei ficava contente com aqueles falsos profetas. Quando ele chamou o profeta verdadeiro de Deus, o profeta disse assim: cadê os teus falsos profetas? Vai lá atrás das profecias falsas que você ouviu. Eles não disseram que vocês seriam vitoriosos? E agora, por que você está me procurando? Você não tem uma palavra de Deus para mim? E a palavra de Deus para aquele rei foi: Deus vai fazer o que disse que iria fazer. E pronto.
Porque Deus é Deus e Ele realiza a sua obra da forma que Ele quer. Por isso que o povo de Deus, irmãos, tem que entender que Ele não deixou de ser Deus porque nós estamos no século 21. Ele não deixou de ser Deus porque nós estamos numa igreja brasileira. Ele não deixou de ser Deus porque talvez a igreja seja animada ou porque um líder seja isso ou aquilo outro. Ele continua sendo Deus. A palavra dele não volta atrás. Os propósitos dele continuam o mesmo. De que eu e você, para servir a Ele, temos que servir em honestidade, em integridade. Deus não aceita ninguém pela metade. Não dá para você servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao mundo. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Ou você tem compromisso com Deus ou você não tem compromisso com Deus. Ele não é o Deus do jeitinho. Ele não é o Deus do que eu posso fazer e colocar um pano quente. Não tem essa, irmãos, de pano quente. Para que a igreja ela permaneça, ela deve ser fiel à palavra. Nós não temos que inventar coisas aqui, irmãos, para que vocês venham para a igreja. Eu não tenho que criar fantasias, criar metodologia, criar rituais para que vocês fiquem na presença de Deus. Nós temos orado aqui incessantemente para que Deus envie as famílias para essa igreja. Por quê? Porque quem chama é o próprio Jesus. É o que a Bíblia diz: não fosse vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós. Então se você vem para a casa de Deus, é porque o Senhor te escolheu, é porque Ele te chamou, e o compromisso é dele. O que eu tenho que fazer? Aqueles que o Senhor trouxer, eu estou aqui para ensinar, eu estou aqui para pastorear, eu estou aqui para desenvolver o amor pastoral na vida das pessoas. Mas quem convoca as pessoas? É o Senhor. Quem escolhe? É Ele. Quem determina? É Ele. Tudo é Ele e para Ele. Não sou eu não faço coisa alguma. É por isso que nós não temos culto à personalidade. É por esse motivo que nós não temos a foto do pastor aí fora. Aliás, se tivesse aí, que ia espantar mesmo. Nem sou louco de colocar minha foto aí fora. Mas vamos supor, né? Se fosse um pastor famoso, as pessoas vêm por causa do pastor famoso. E onde está Deus? As pessoas vão buscar o fulano, o beltrano. E onde está Deus? Onde está a glória de Deus? Onde está o propósito de Deus? As pessoas vão em busca da bênção. E cadê o Deus da bênção? Não, isso não importa. Desde que eu receba a bênção, está tudo certo. Quem disse para você que está tudo certo? Isso é um engano. Mas eu vou buscar a cura. E o Deus da cura? Mas eu vou com o propósito da minha vida melhorar. Tá, e aí? E o compromisso com Deus? Você acha que pode enrolar Deus? Você acha que pode levar alguma coisinha e falar: Deus está aqui, aquilo que o Senhor me fez já está pago? Isso não funciona. Deus, Ele considera a tua vontade. Deus considera a vontade humana. Por isso que o ser humano pode resistir à vontade de Deus. O propósito de Deus foi pregado naquela cidade. Jeremias falou abertamente. E as pessoas ouviram Jeremias, e ao invés de ouvir, o que eles fizeram? Prenderam Jeremias, bateram em Jeremias, disseram: você é um profeta falso, você é um profeta que só traz palavra ruim, nós queremos ouvir coisa boa, nós queremos ouvir você falar alguma coisa que interessa para nós. Irmãos, nós temos que ouvir aquilo que Deus tem para nós. Se Deus tem que nos corrigir, amém por isso. Se Ele tem que nos chamar a atenção, que seja. Se Ele tem que trazer uma palavra que conforte o nosso coração, Ele é Deus, Ele sabe da tua necessidade. Eu não preciso ficar alimentando o teu ego, ficar falando que você é bom, que você é isso, que você é aquilo. Aqui não é lugar para isso. Aqui é lugar para você ouvir aquilo que a Bíblia diz. Glória a Deus. Aquilo que Deus tem para a tua vida. Se nós temos que consertar, vamos consertar o que precisa ser consertado. E Deus determinou, e da forma que Ele determinou, as coisas aconteceram. Não adiantou nada contratar o exército dos egípcios, não adiantou nada eles estarem ali fazendo o acordo. Tudo que tinha, Deus havia projetado, ocorreu.
E por que Deus agiu dessa forma? Primeiro, porque o povo se afastou da presença de Deus. Esse foi o principal fato de Deus ter permitido que acontecesse com eles. O essencial, o que Deus deseja é que nós tenhamos comunhão com Ele. Isso é o principal elemento, irmãos. É o principal elemento pelo qual Deus te chamou, para que você o adore em espírito e verdade. Ele te chamou porque Ele não quer que você tenha comunhão nesse exato momento, porque você está nesse lugar. Ele quer comunhão com você enquanto você viver, aonde quer que você esteja. Então eu não posso ser cristão apenas no momento que eu estou num ambiente religioso. Não, a minha vida tem que ser entregue a Deus, em qualquer lugar, em todo tempo. Deus, Ele te quer integralmente. E aquele povo, eles estavam fazendo ofertas a Deus. Eu vou ali e ofereço a Deus um holocausto. Pronto, eu levei a ofertinha para Deus. Deus está contente comigo. Deus diz para eles: eu não estou pedindo nada para vocês. A oferta de vocês cheira mal. Eu não quero. Eles não entenderam. E Deus foi necessário apertar até que eles entendessem que o propósito de Deus sempre foi e continuará sendo: Ele quer ter comunhão com as suas criaturas, que somos nós. Amém. É isso, comunhão com Deus, ter um encontro com Deus todos os dias. Enquanto você estiver, lembra-se de Deus, colocar-se na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, estar na disposição de Deus. Então, são três coisas que nós estamos tratando aqui. O primeiro é o sentido intelectual. O que é sentido intelectual? Você está entendendo o que eu estou falando. Eu trouxe uma história do passado para falar de algo no presente. O que nós vimos no passado é que Deus disse, aquilo que Ele disse aconteceu, Ele restaurou esse mesmo povo e eles aprenderam a lição de que com Deus não se brinca, de que Deus é um Deus de palavra. Então, se Deus disse que vai existir um tempo, que vai acabar, que nós não ficaremos mais nessa terra, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos diz que Jesus virá e levará o seu povo. Então, tudo o que Ele disse, eu creio. Para isso que a Bíblia fala do passado, porque se eu não tivesse algo do passado e não tivesse confirmação do que aconteceu, eu diria: não, isso é balela, isso é historinha, nunca aconteceu nada disso. Mas Deus é o Deus de verdade. Ele disse que ia levantar um povo, levantou. Ele disse que aquele povo seria cativo e foi. Ele disse que o povo retornaria, retornou. Tudo isso que Ele disse é para que você creia que a palavra dEle é a verdade. Nós não estamos aqui sendo enganados. Você não está aqui ouvindo uma historinha. Você não está aqui sendo ludibriado por um religioso que quer colocar vocês debaixo da autoridade. Eu estou aqui para falar da verdade de que a Bíblia não mente. Existe salvação? Sim. Porque existe condenação? Sim. Jesus virá? Sim. E nós vamos deixar essa vida um dia? Com certeza. Agora, para onde nós iremos? Para aqueles que estiverem com Cristo, estarão com Ele. E aqueles que não estiverem com Cristo, já estavam sem, vão continuar sem Ele, pela eternidade dos séculos dos séculos. Isso é coisa séria, muito séria. A nossa vida e o nosso tempo depende do agora. Por isso que é intelectual. Ou seja, você tem consciência de que a tua vida é curta. Você tem consciência de que você não tem domínio sobre o teu dia? Sim. Então, você crê que a palavra de Deus é verdade? Creio. Por quê? Porque a Bíblia não mente. Isso é intelectual. Você não precisa ser nenhum gênio. Basta você entender o que está escrito. E o sentido emocional? O sentido emocional é entender que esse Deus, Ele quer comunhão. Ele quer ter uma proximidade, Ele quer que eu ame. Então isso não é apenas intelectual, depende também do meu coração, porque o amor não é intelectual, o amor é sentimental. Amar, você não ama com o cérebro somente, você ama com o corpo inteiro. Então amar a Deus, além de entender
é colocar-se o seu coração entregue a Deus. É isso que Ele quer. Não que você o sirva porque você tem medo de ir para o inferno. Não que você sirva a Deus porque você tem pavor. Não, Ele quer que você ame porque você creia na palavra dEle. E além de crer, você ame sentimentalmente. É algo emocional. Tudo isso que Deus deixou a sua palavra para que nós entendamos que Ele é uma pessoa. Por ser uma pessoa, Deus tem sentimento. E por Deus ter sentimento, Ele é extremamente inteligente. Então não pense você que você vai conseguir enganar a Deus. E muito menos você fingir que ama a Deus. Então, se o seu sentimento seja um sentimento sincero, que a tua vocação e o teu chamado seja sincero, que a tua vida esteja plenamente disponível para Deus, que você entenda que tudo isso Deus fez para o teu e para o meu bem. Por quê? Porque antes de tudo Ele nos ama. Por isso que Ele zela pela tua vida, por isso que Ele te chamou. Porque se Deus não te amasse, você não estaria ouvindo a palavra dEle. Então isso já é uma grande vantagem. Deus te ama muito. E glória a Deus.